nome é Camila e neste vídeo eu trouxe uma touca maravilhosa para vocês, que é a touca Dolomitas. E a minha inspiração para essa touca linda foi uma viagem que eu fiz para a Itália e eu ia para a região das montanhas geladas. Eu pensei, lá eu preciso de uma touca quentinha. E aí, como toda crocheteira, no avião eu resolvi fazer a minha própria touca. E eu criei essa touca aqui com este ponto que ficou simplesmente lindo, gente. E essa touca, ela é bem simples de fazer, apesar de parecer um ponto super elaborado. É um ponto bem simples e fácil de fazer e vocês podem trabalhar com vários outros tipos de fios, apenas ajustando a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. Aqui, como sugestão, eu utilizei esse fio, que é uma delícia, gente, é muito fofinho e ela ficou muito gostosa mesmo ao toque, bem quentinha, mas vocês podem trabalhar com a lã que vocês tiverem preferência. E é uma touca também que dá para ajustar para qualquer tipo de cabeça, seja para bebê ou seja para adulto, e no vídeo eu vou ensinar todos esses detalhes para vocês. Deixa eu vestir aqui a minha touca, olha como ela ficou incrível. Muito maravilhosa, né? Eu quero muito que vocês façam porque vocês vão gostar demais do resultado. E eu convido vocês a conhecerem também os meus outros canais que eu estou deixando aqui, o Pontos de Crochê da Mila, onde eu mostro pontos, bordas, tipos de pontos diferentes, bicos, bordas de crochê. Inclusive, este ponto aqui foi um ponto que eu já ensinei lá, que você pode trabalhar em muitas outras peças. O Pulando pelo Mundo, que é um canal exclusivo de viagens, onde eu compartilho todas as dicas de todas as viagens que eu faço com a minha família. E o Square de Crochê da Mila, onde eu trago várias opções dos quadradinhos da vovó, os quadradinhos de square. E é lógico, este canal aqui, que se você ainda não for inscrito, já se inscreva para acompanhar várias coisas lindas como essa touca. E é isso, gente, bora fazer! Trabalho, eu estou utilizando aqui este fio, que é o fio nobre da Círculo. Ele tem um tex de 541 e ele é 54% de poliéster e 46% de poliamida. Isso deixa o fio com um toque super macio. É um fio que eu amo dos pés à cabeça. Ele é muito gostoso. Ele tem um brilho dentro. E estão vendo que ele é bem peludinho? Ele é um peludinho bem macio. Nossa, gente, a peça fica incrível com ele. Ele é bem fofinho e é gostoso ao toque. Eu amo esse fio, mas vocês podem utilizar também qualquer outro fio de preferência de vocês. Procurem utilizar um tex mais próximo deste, que é o que mais comum de encontrar, mais ou menos 500. Um tex mais ou menos de 500 a esse daqui, 541, para que a nossa peça fique com um tamanho aproximado. Mas caso queiram utilizar outros tipos de fio, também não tem problema, maiores ou menores, apenas ajustem a agulha ao fio que vocês forem trabalhar. A indicação da agulha está sempre aqui na referência do fabricante. E aqui, para este fio, eu vou utilizar uma agulha número 5. Eu vou começar prendendo a linha na agulha, então vou laçar o fio sobre 2 dedos, jogando o fio aqui para trás. Vou passar por baixo deste fio, por cima deste outro fio, puxar o fio aqui para cima, dando uma giradinha, tirar os meus dedos e puxar os 2 fios para baixo. Prendi aqui o meu elo na agulha, eu seguro agora a pontinha menor e puxo o fio do novelo apenas para ajustar na minha agulha. E a partir daqui eu vou começar a fazer correntinhas. Então, vou laçar, passar por dentro dessa que está na minha agulha. Laço, passo por dentro. Laço, passa por dentro. Cada vezinho deste que vai se formando é uma correntinha. Então, aqui eu não considero o nozinho inicial e nem essa laçada que está presa na agulha, eu já tenho 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu vou fazer no total de 13 correntinhas. Feitas 13 correntinhas, nós vamos trabalhar agora na parte de trás das correntinhas. Na parte da frente eu tenho os vezinhos e virando as correntinhas, aqui atrás eu tenho alguns nozinhos, que é a parte de trás
da minha correntinha. Então, eu vou prender meu ponto nesses nozinhos da parte de trás. Então, olha, viro aqui o meu trabalho, viro aqui logo na pontinha. Aqui eu tenho a saída, onde está saindo o meu fio. E logo aqui, onde sai o meu fio, eu tenho esse primeiro nozinho. Eu vou trabalhar no segundo nozinho. Então, ó, tenho o primeiro aqui e vou vir aqui no segundo nozinho, colocando a agulha, pegando aqui somente o nozinho aqui de trás. Pego o nozinho, laço o fio do novelo, trago para cima, fico com duas na agulha, laço e tiro as duas. Então, eu fiz ponto baixo aqui no nozinho. Venho aqui no próximo nozinho, aqui, pego aqui somente a alcinha do nozinho, laço, trago para cima, laço e tiro as duas da agulha. Então, aqui na parte de trás dos meus nozinhos, eu vou fazendo pontos baixos. Vou caminhar com um ponto baixo sobre cada nozinho até o final da minha correntinha. Então, aqui na parte de baixo, eu vou continuar com as minhas correntinhas. E aqui na parte de cima, é onde eu estou fazendo os meus pontos. Então, vou caminhar aqui atrás até o final. Terminei de fazer aqui a minha carreira e eu fiquei com um total de 12 pontos. Então, contando aqui pela cabecinha dos pontos, eu tenho 12 cabecinhas, 12 pontos, que é o total de pontos que eu vou ter que ter agora em todas as carreiras até o final. Então, a gente começa com 13 correntinhas, e como a gente começa na segunda, justamente para fazer essa voltinha, eu trabalho agora com a mesma quantidade de pontos. Então, 12 pontos até o final. Caso vocês estejam fazendo para criança essa touca, vocês podem começar fazendo um pouquinho menor esta barra, que aqui é a barra que a gente faz para que vai na região da testa, a ponta da touca. Então, caso estejam fazendo para criança, para bebê, vocês podem reduzir aí algumas correntinhas, de repente umas 4 correntinhas para ficar uma barra um pouquinho menor. Mas essa daqui eu estou fazendo para um tamanho adulto. E agora, a partir daqui, a segunda carreira, nós vamos fazer igual em todas as nossas próximas carreiras. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos laçar e fazer uma correntinha de virada, vou virar o meu trabalho, para que eu consiga trabalhar agora logo no meu primeiro ponto. Então, essa correntinha, ela serve para que a gente consiga virar e começar no primeiro. Então, aqui estão as cabecinhas do meu ponto. E aqui os vezinhos que se formam com as cabecinhas. Então, eu tenho laçada na minha agulha a correntinha que eu acabei de fazer e o meu primeiro ponto está aqui. Nós vamos trabalhar sempre na alcinha do lado de lá. Então, aqui eu tenho o vezinho, eu vou pegar somente nessa alcinha aqui do lado de fora, vou laçar e fazer o ponto baixo a partir daqui. Então, aqui é o meu primeiro ponto. Venho na próxima correntinha, pego somente a alcinha de fora e faço a segunda. Alcinha de fora, mais um ponto baixo. Vou caminhando com pontos baixos até o final, pegando somente as alcinhas de fora. E façam aí o de vocês até chegar aqui na última. Cheguei aqui na minha última, eu vou fazer com vocês. Essa última pode ser que esteja um pouquinho mais escondidinha, porque ela vai estar viradinha, mas ela está aqui. Então, também pego a alcinha dela e completo aqui os meus 12 pontos. Aqui eu sugiro muito que vocês contem todas as carreiras, contem a quantidade para que fique certinho. Sempre começamos e terminamos com a mesma quantidade. É sempre bom contar para que a gente realmente não esqueça e não faça nenhum ponto a mais, para que a nossa peça fique retinha. E finalizada aqui mais uma carreira, para a próxima eu vou laçar, fazer uma correntinha, virar o meu trabalho, tenho a laçada na agulha, a correntinha e o meu primeiro ponto está aqui, é este daqui, ó, primeiro ponto. Então, ele está aqui. Eu vou pegar também somente a alcinha de fora. Então, em todas as demais carreiras, eu vou fazer pontos baixos também, somente pegando a alcinha do lado de fora.
e vou caminhar também até o final da minha carreira. Cheguei aqui no meu último ponto para mostrar para vocês que, olha, parece que não tem mais nenhum ponto. Por isso a importância da gente realmente contar. Ele está aqui, ó, escondidinho. Então, eu preciso pegar a alcinha dele aqui também, ó. Estão vendo o Vzinho aqui? Ele fica mais escondidinho, a gente pode passar despercebido. Então, por isso, contem mesmo, para que vocês tenham a mesma quantidade de pontos. Então, fiz aqui o ponto baixo, meu trabalho começa a ficar sanfonado. Desta forma, pegando sempre pela alcinha de fora, a gente consegue uma elasticidade aqui para a cabeça ficar mais folgadinho na cabeça e ficar um efeito bonito. Então, esse é o efeito sanfona. Aqui agora a mesma coisa para continuar. Laço, faço a correntinha, pulo a correntinha, venho no primeiro ponto, pegando pela alcinha de fora e fazendo pontos baixos. Então, desta forma, eu vou continuar meu trabalho com carreiras de ida e volta para crescer aqui a barrinha da nossa peça. Subi aqui as minhas carreiras e aqui em tamanho, assim, deixando ela em descanso, ela ficou com 48 centímetros. Como eu faço esse efeito sanfona, eu consigo esticar bastante a minha peça. Então, esticando ela aqui, eu consigo esticar até mais de 60 centímetros. Então, considerando que a gente tem aí a cabeça adulta de mais ou menos uns 54 centímetros, é um tamanho confortável para uma cabeça adulta. Então, caso vocês estejam fazendo para crianças ou para bebês, vocês podem fazer menos carreiras. Eu vou deixar aqui uma referência aproximada de circunferência da cabeça para que vocês consigam fazer aí, esticando para ver a quantidade mais ou menos que vocês deixam, mas considerando sempre uma folguinha para deixar bem confortável a touca, não ficar apertando a cabecinha da criança e nem do bebê. Aqui, considerando o fio e o que eu trabalhei, eu tenho aqui da parte aqui, essas partes aqui que são mais elevadinhas, aonde eu tenho essa elevação, eu tenho aqui no total 42 partes dessas. Então, ó, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, contando aqui essas partes aqui mais elevadas de cima. Então, aqui eu tenho no total de 42. Pode ser que o de vocês deem mais ou menos. Aqui o importante para a gente encerrar a nossa carreira, para fazer de uma forma que o fechamento dê certinho, o importante é observar o seguinte: nós vamos finalizar na carreira que o nosso ponto, a nossa linha, estiver para o lado de cima, o lado oposto de onde nós começamos. Então, ó, eu comecei, o meu fiozinho está aqui para baixo e a minha carreira eu encerrei ela lá do lado oposto. Então, aqui dá certinho para que a gente consiga fazer o encerramento. Porque aí, dessa forma, quando a gente junta aqui essas duas pontinhas, eu continuo com o mesmo efeito. Então, se vocês terminarem, por exemplo, com essa pontinha pra cá, uma carreira a mais, ela vai terminar com a pontinha junto aqui. E aí, não dá certo aqui esse fechamento para que fique o trabalho igualzinho aqui dos nossos pontos, para continuar, para que a gente consiga não perceber aonde a gente começa, onde termina, onde é a emenda realmente da nossa touca. Então, fazendo desta forma, observem isso. A quantidade de carreiras aí, sendo mais ou menos, não tem importância. Pode ser mais ou pode ser menos, mas o importante é terminar assim, com o nosso fio que estamos trabalhando para cá e a pontinha para cá. Então, sempre de lados opostos. A mesma coisa, gente, ó, se eu virar desse outro lado, dá a mesma coisa, tá? Então, ó, fio para cima, um para cima e o outro para baixo. É o que a gente precisa se atentar aqui. Então, aqui, para continuar, eu vou juntar pontinha com pontinha. Vou fazer uma correntinha. E deixar aqui paralelo a outra ponta, encostada nessa daqui, para que a gente consiga fazer agora essa junção.
Então, deixo o fio do novelo aqui pra trás. E a mesma coisa que eu estava fazendo antes, ó, vou pular a correntinha, vou pegar aqui neste ponto de dentro, na alcinha de dentro, e vou vir aqui neste primeiro pontinho que eu tenho aqui do lado de cá, que são as duas alcinhas do ponto que eu deixei. Eu trabalhei na parte de trás, então também fiquei aqui com os vezinhos deste lado. Então, aqui, pego aqui as duas alcinhas, aqui tá parecendo uma, mas aqui eu tenho duas alcinhas, ó, aqui, ó, duas alcinhas do meu vezinho. Laço, passo por dentro desta, passo por dentro desta alcinha e por dentro desta laçada que está na minha agulha. Venho aqui no meu próximo ponto, pego a alcinha de fora, passo aqui por dentro das duas alcinhas do outro lado do meu vezinho e tiro, passo por dentro de todas que estão na minha agulha. Venho na próxima, alcinha de dentro, as duas alcinhas do outro lado do vezinho, passo por dentro e passo por dentro. E eu vou fazer isso até o finalzinho aqui da minha carreira. Cheguei aqui no final para fazer o último com vocês, então eu pego a alcinha aqui do meu último deste lado, e aqui também eu pego o último pontinho desse lado. Por isso que é importante a gente contar, porque a gente vai ter a mesma quantidade dos dois lados. E assim eu encerro aqui o meu detalhe. Nós vamos utilizar na parte do outro lado, então, aqui eu puxo a minha linha, o meu elinho, ó, ficou assim. Eu continuo aqui formando o mesmo desenho de trabalho, mas nós vamos deixar esta parte aqui pra dentro e vamos trabalhar na parte de fora. Então, ó, viro aqui pra dentro, pra ficar com o meu elinho aqui pra cima. Deixo meu fio aqui pra trás, ó, esse fiozinho aqui também, aqui pra trás. Ó, deixo o fio lá pra trás e agora sim eu encaixo aqui a minha agulha novamente. Só que aqui, ó, o desenho aqui só pra vocês verem que ele fica igualzinho. Então, não dá pra gente ver aonde que é a emenda. E aqui, nós vamos agora começar a trabalhar com uma agulha maior. Eu utilizei a agulha número 5 e agora eu vou começar a utilizar a agulha número 6. Dá para fazer com a mesma agulha? Dá para fazer. Os pontos vão ficar um pouco menorzinhos, eles ficam mais apertadinhos, mas dá para fazer também com a mesma agulha, caso vocês prefiram. Aqui eu vou trabalhar com esta agulha maior, porque a partir daqui eu vou incluir mais um fio. Então, eu vou começar a trabalhar com 2 fios. Então, aqui, para ficar mais fácil, para vocês conseguirem visualizar como a gente consegue trabalhar com 2 fios, eu vou utilizar uma pontinha aqui da parte de dentro, que era onde eu estava utilizando, e eu vou pegar a outra aqui do lado de fora do novelo. Então, com isso, eu consigo fazer aqui trabalhar com 2 fios ao mesmo tempo. Existem outras formas também de trabalhar com 2 fios, mas eu acredito que essa seja uma das mais fáceis, a gente utilizar uma pontinha de cada lugar, uma de fora e a pontinha de dentro do novelo, para fazer a nossa trama com 2 fios. Dá para fazer também, gente, com apenas um fio. A touca, ela vai ficar mais fininha, menos encorpada, mas dá para trabalhar também com um único fio. A necessidade de fazer com 2 é mais para que a gente tenha uma touca que realmente ela vai ficar mais gordinha, mais bojudinha e ela esquenta mais. Mas dá para a gente ficar também fazendo uma carreira com um único fio, ela vai ficar um pouco menos grossa, mas vai esquentar também, tá, gente? Então, dá pra gente utilizar aí 2 fios e um fio. No final do trabalho, eu vejo pra vocês mais ou menos o rendimento e eu anoto aí pra vocês. Então, minha agulha já aqui no elinho, os meus fios aqui pra trás. Este fiozinho aqui menor, que foi aquele fiozinho que a gente começou, eu vou esconder ele aqui, então, vou fazer por cima dele. E vou trabalhar aqui com este fio, que é o fio do novelo, e vão anexar a outra pontinha. Então, esta outra pontinha, a gente pode deixar, ó, um pedacinho aqui
A gente pode fazer até o seguinte, ó, juntar aqui, dar um nozinho neste outro fio, assim, dar 2 nozinhos aqui, para que a gente consiga depois esconder aqui ele por dentro e trabalhar aqui já com os 2 fios. Então, a minha pontinha eu vou deixar rente aqui e agora aqui já começo a trabalhar com os 2 fios. Vou trazer mais para baixo, esse nozinho. Nós vamos trabalhar aqui sobre essa parte de relevo. Então, aqui onde eu tenho o relevo, estão vendo aqui que forma um único, uma laçadinha? Que a gente tem essa parte aqui, é aqui que nós vamos encaixar o nosso ponto. Então, vou vir aqui, nesta parte aqui, vou colocar a minha agulha aqui, laçar os meus fios, trazer para cima e fazer um ponto baixo. Laço e faço um ponto baixo. Aqui dentro deste mesmo ponto, eu vou fazer um ponto meio alto. Ó, deixo o fiozinho para cá para esconder. Laço, coloco aqui dentro, trago para cima, laço e tiro todas as laçadas de uma vez. Na verdade, aqui eu tenho, ó, 3 laçadas duplas. Estão vendo aqui, ó? 1, 2 e 3, que é o meu ponto meio alto. Laço e tiro todas de uma vez. E ainda aqui dentro deste mesmo ponto, eu laço, coloco aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Laço, tiro 2 e laço, tiro mais 2. Eu fiquei com este ponto, esse conjuntinho de pontos dentro do mesmo espaço, que é composto por um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Agora, o próximo lugar que eu vou trabalhar, eu vou pular uma carreirinha desta e vou vir trabalhar aqui nesta próxima. Então, vou trabalhar somente nos relevos. E eu vou pular um, trabalhar no outro, pular um, trabalhar no outro. Então, eu pulo esse daqui e venho aqui no próximo. Então, eu trabalhei nesta daqui, eu vou pular esta daqui, esse relevo, e vou trabalhar neste daqui. Então, venho aqui, neste lugar, aqui neste pontinho, e vou fazer um ponto baixo, um ponto meio alto. Então, eu laço, fico com 3 laçadas na agulha, laço, tiro todas de uma vez, e um ponto alto, todos dentro do mesmo lugar. Laço, tiro 2, laço, tiro mais 2. E fiz novamente aqui mais um conjuntinho. Agora, eu vou pular este próximo e trabalhar neste outro. Então, fazendo um ponto baixo, ó, o lugar onde eu pego. Aqui eu tenho o relevo, é aqui. Faço um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. Então, todos os nossos pontos, a partir daqui, são desta forma. Eles são compostos, nós vamos fazer esses lequinhos que são compostos por um ponto baixo, um ponto meio alto e um ponto alto. O nosso trabalho vai ficando assim, ó, como se fossem umas nuvenzinhas. E nós vamos preenchendo assim, pulando um e trabalhando no outro, pulando um, trabalhando no outro. Sempre aqui considerando os relevos. Então, façam o de vocês até completar aqui a volta. E o meu, gente, coincidentemente, deu certinho aqui, pulando uma carreira aqui para fazer esse encerramento. Mas, como a gente está trabalhando, vocês podem fazer aí a quantidade necessária para a cabeça, não tem problema nenhum caso vocês cheguem aqui e não tenha dado assim certinho para pular um, não tem problema. Ó, por exemplo, eu vou fazer aqui, se eu tivesse chegado aqui no final e tivesse feito um a mais também. Porque a gente consegue ter uma distância por causa do efeito sanfona. Então, ó, se eu chegasse aqui, só ia ficar um pouquinho mais juntinho, mas não tem problema nenhum. Já na próxima carreira, ele já
abriria. Então, nesta primeira carreira, não tem problema a quantidade que a gente tem aqui. Se vocês chegarem faltando aqui, justinho, em cima, um em cima do outro, ó, um do lado do outro, sem pular nenhum intervalo, ó, não vai ficar feio, não dá para perceber e não tem problema nenhum, tá? No meu aqui, ele deu certinho, aqui a quantidade de carreiras pulando um, mas também não teria problema nenhum se estivesse aqui juntinho. Já na segunda carreira, conforme a gente coloca os pontos, ele já abre um pouco mais. Então, podem ficar tranquilos aqui com a quantidade, não há problema, independente do tamanho que vocês tenham feito aqui. E para continuar, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu tenho aqui o meu ponto baixo, o meu ponto meio alto e o meu ponto alto. Eu vou vir direto aqui na cabecinha do meu ponto alto. Então, coloco aqui a agulha pegando as duas alcinhas da cabecinha do ponto alto. Aqui, este fiozinho aqui do novelo, eu vou puxar bem para deixar bem próximo aqui os pontos, para não deixar um vão tão grande. Então, puxo bem aqui o meu fio, laço, trago aqui para cima. Este primeiro ponto eu vou fazer mais apertadinho mesmo. Laço e faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, eu volto a fazer os meus lequinhos. Então, aqui dentro do mesmo espacinho, vou fazer um ponto meio alto e um ponto alto. E vou continuar a minha carreira normalmente. Então, aqui, a partir daqui, para continuar, a gente sempre vai pular o ponto baixo, pular o ponto meio alto, e na cabecinha do ponto alto, no terceiro ponto, eu vou pegar as duas alcinhas e fazer novamente o lequinho. Então, o meu lequinho de ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto, ele vai acontecer sempre no ponto alto da carreira anterior. Estão vendo aqui, ó, o lequinho em cima do ponto alto. Então, aqui novamente, pulo o ponto baixo, pulo o ponto meio alto, venho no ponto alto, faço ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. E aqui, a partir daqui, gente, nós não temos mais separação de carreira. Conforme a gente chegar aqui novamente, vocês vão ver que vai ser automático a gente continuar aqui. Então, aqui, onde eu tenho este lequinho aqui, que se encerraria a minha primeira carreira, eu vou fazer aqui, neste último ponto, meu lequinho, e vou continuar já passando para essa. Então, é automático. A gente vai deitando o ponto assim, ele tem sempre que ficar deitado. Aqui, a gente só precisa prestar atenção nisso. Ó, meu ponto deita aqui em cima do ponto da carreira anterior, por isso que eu puxo aqui o meu fio para não deixar muito espaço, para não formar buraquinhos. Então, ó, seguro aqui bem forte o meu fio na hora de fazer o ponto baixo, porque aí eu trago este ponto, ó, para ficar bem juntinho, bem rente, ó, ao meu ponto alto. Esse vãozinho, ele fica bem pequeno. Fiz o ponto baixo, laço, faço ponto meio alto e depois o ponto alto. E aqui a gente faz de forma contínua. Cheguei aqui ao final para mostrar para vocês que é automático, conforme a gente for fazendo circularmente. Ó, aqui eu tenho o último ponto, ainda o que seria considerado a minha primeira carreira. Então, vou fazer aqui o último, ponto baixo, ponto meio alto e ponto alto. Feito aqui, ó, aqui eu já estou na segunda carreira. Então, aqui eu não vou fazer encerramento, já vou passar direto aqui para a cabecinha, ó, pular ponto baixo, ponto meio alto, venho na cabecinha do ponto alto e somente continuo a fazer meus pontos. E assim, a gente vai continuando de forma circular e nós vamos fazer aqui não mais por carreiras, nós não vamos contar por carreiras, nós vamos contar agora por centímetros. Então, vou aumentar aqui a minha peça e eu falo para vocês o total de centímetros que nós devemos trabalhar.
E eu subi aqui as carreiras do meu trabalho e eu subi até chegar aqui onde nós começamos. Então, aqui foi o meu primeiro ponto da primeira carreira. Então, eu continuei seguindo até aqui. E aqui eu vou parar tendo já 22 centímetros. Então, ó, daqui encostando aqui na pontinha até aqui embaixo, eu tenho 22 centímetros. E aqui deste outro lado, que é onde nós temos já a nossa sequência também caminhando, né? Que foi aonde nós temos essa carreirinha aqui a mais, considerando aqui essa parte que aqui começa como se fosse equivalente à segunda, né? Aqui eu também tenho 22 deste lado. Então, mesmo que vocês tenham trabalhado aí com outro tipo de fios, vocês façam através da medida, tá? Então, aqui, dando um total de 22 centímetros, independente da quantidade de voltinhas que vocês deram aí. E aqui agora nós já podemos cortar o nosso fio para fazer o acabamento. Então, vou puxar aqui para não correr o risco de soltar, puxar um pouquinho mais. E vou deixar um pouquinho, um espaço para fazer o acabamento. Então, vou puxar um pouco meu fio. Aqui, vou deixar um espacinho para a gente fazer a finalização. E vou cortar. E agora, este fio aqui que nós puxamos para fora, eu vou puxar ele inteiro para fora. Puxei ela toda para fora, a gente vai fazer aqui o acabamento também na cabecinha do ponto alto. Então, venho aqui onde eu tenho o ponto alto, onde nós incluiríamos o próximo ponto, e eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui de trás para frente na cabecinha do ponto, pegando as duas alcinhas, puxar o meu fio lá para trás. E vou voltar exatamente aqui do lugar onde eu saí, do mesmo lugar. Viro aqui, aqui eu vou colocar aqui dentro deste Vzinho, que é de onde saiu o meu fio, e vou voltar o fio aqui por dentro. Dessa forma, o nosso encerramento fica assim, a cabecinha do ponto aqui, imitando os pontos que a gente tem aqui na parte de cima. E agora, aqui nós vamos fazer a finalização com a agulha de tapeceiro. E antes aqui de fechar, vou mostrar pra vocês, olha como ficou lindo o ponto. Olha o desenho que ele faz, que gracinha que fica esse ponto, maravilhoso. E este fio também, olha o brilho que ele tem, lindo demais. Então, aqui agora, para fazer esse encerramento, já coloquei a agulha de tapeceiro. E aqui nós vamos fazer o seguinte, meu fio saindo daqui, o próximo que eu vou pegar é este daqui, que está aqui. Então, um eu vou para frente, puxo o meu fio, e o outro eu vou para trás, puxo o meu fio. Um para frente e um para trás. Um para frente e um para trás. E nós vamos fazer isso toda a volta, passando o nosso fio aqui por dentro da parte de cima. Eu dei aqui a minha volta toda, e caso vocês se percam, não lembrem aonde começou aqui, não tem problema nenhum a gente passar por algumas casinhas novamente, algumas cabecinhas, 2 vezes, não tem problema nenhum, tá? Então, aqui a gente só vai puxar realmente o fio para fechar, ir fechando a nossa touca. Então, ó, deixem ela para cima e vamos fechando. Aqui, como a gente pegou em todas as pontinhas, então não tem nenhuma pontinha que vai ficar para fora aparecendo a ponta. Elas estão todas aqui fechadas por dentro quando a gente puxa assim. Mas, de qualquer forma, nós vamos fazer o acabamento lá por dentro para passar esse fiozinho para não ficar aparecendo. Então, ó, jogo a minha agulha lá para dentro e agora viro a touca do outro lado. E aqui agora, do lado de dentro,
puxo bem e agora eu vou fazer a costura aqui. Passando o fio pra lá e pra cá também, uma costura. Ó, seguro bem aqui. E vou passar o fio pra lá e pra cá, pegando aqui em algumas pontinhas. Feito isso, olha, bem fechadinho, não tem abertura. Eu vou virar a minha touca para ver como é que está aqui deste outro lado e confirmar mesmo se não ficou nenhum tipo de abertura. E ó, meu redondinho está bem aqui e bem fechadinho. Então, sem nenhum tipo de abertura. Então, já posso fazer a finalização também aqui pela parte de dentro. Aqui, para finalização, como eu estou utilizando 2 fios, eu vou cortar o meu fio e vou utilizar uma pontinha e a outra, passando aqui por um fio alguns fios de diferença, passar pelo menos por uns 2 para fixar bem. E vou dar 2 nozinhos ou 3 e cortar. E agora, nós vamos fazer o pompom da nossa touca. E aqui agora, gente, para fazer o pompom, eu recortei um pedaço de cartolina, de papelão. Aqui, na verdade, é uma capa de caderno. Se vocês tiverem aquela capa mais durinha de caderno, um caderno velho que vocês tenham, vocês podem cortar e utilizar para fazer várias vezes o pompom, porque fica bem resistente. Então, a gente faz aqui um modelo e depois guarda para toda vez que a gente precisar fazer um pompom. Então, aqui eu tenho esse papelão, mas pode ser, ó, qualquer tipo de papelão que seja um pouquinho mais resistente. Eu tenho este papelão, ele tem a medida de aqui 8,5 por 10 centímetros. E aqui eu deixei esse espacinho aqui no meio com uma medida de 3 centímetros e aqui esse espacinho aqui do meio que eu cortei de 1 centímetro. Então, eu fiz esse cortezinho aqui para depois a gente conseguir colocar o fio para prender o pompom, para ficar mais fácil. Então, aqui, para fazer esse pompom, eu vou segurar aqui nessa pontinha onde eu deixei este vão, seguro aqui, pego o meu fio e começo a enrolar, dando voltas aqui. Então, eu vou contar aqui a quantidade de voltas que eu vou dar e volto com vocês. Eu dei um total aqui de 100 voltas. Se vocês quiserem um pompom mais cheio, podem dar mais voltas. Se quiserem um pompom menos cheio, vocês podem fazer menos voltas. Aqui a quantidade de voltas define o quanto nosso pompom vai ficar cheinho. E aqui o tamanho também é a mesma coisa. Se vocês quiserem um pompom menor, é só vocês utilizarem aqui o papelão de tamanho menor. Então, aqui o que eu recomendo quando vocês fizerem esse moldezinho, aqui nós temos 10 centímetros. Se vocês quiserem, por exemplo, um que vocês consigam aproveitar para 2 tamanhos, vocês podem virar ele assim de lado e deixar aqui uma outra altura. Então, por exemplo, esse tem 8,5. Eu poderia deixar, por exemplo, com 8 ou com 6 e fazer o mesmo detalhezinho aqui, da abertura aqui no meio. Então, é um pompom um molde que eu conseguiria usar para vários tipos de tamanho. Então, aqui, terminei agora de dar minhas voltas, eu vou cortar o meu fio. Vou pegar um pedacinho aqui do fio para fazer o acabamento, para fechar o pompom. Então, vou cortar. E aqui agora, eu preciso jogar o meu fio lá por dentro. Aqui eu posso utilizar a ajuda da agulha. Eu vou colocar aqui por trás, olha, passando aqui no vão. E aqui pro outro lado, para ela sair aqui desse outro lado, para abraçar todos os meus fios, ó. Sair com ela aqui. Agora, eu vou puxar lá para trás o meu fio, puxo aqui uma pontinha. E agora, eu venho aqui e posso dar um nozinho. Aqui no vão, ó, vai facilitar para que a gente consiga pegar todos de uma vez dos dois lados, se a gente fizer esse vão. Então, aqui eu vou dar nozinhos bem fortes. Então, dou esse primeiro, seguro bem forte para ele não soltar e já venho dar o segundo nó.
aqui. E aqui agora, ele bem no meio, eu já posso tirar aqui do meu molde. Já está preso os dois lados. E aqui, esse fiozinho que eu prendi dos dois lados, ó, eu posso girar um para um lado e girar o outro para o outro lado. Que assim eu consigo apertar um pouco mais. E agora, aqui, eu vou apertar mais uma vez, bem mais forte, ó. Tá vendo que ele fica mais fácil quando a gente dá as voltinhas, para apertar bem forte. Que eu preciso que esse meio esteja bem juntinho. Pronto. Preso aqui, bem forte. Já dei 2 nozinhos, vou dar mais um. Então, 3. Ele fica parecendo assim, um lacinho. E agora, essas pontinhas aqui, essa lateral, nós vamos cortar com a tesoura. Aqui eu vou utilizar a ajuda de uma tesoura maior para ir um pouco mais rápido. Cortados todos os meus fiozinhos aqui da lateral, agora eu só vou pegar aqui por aquele fiozinho que a gente fez o arremate, que é o fiozinho que não vai puxar nenhum cordão aqui de dentro. Então, eu seguro aqui nele para facilitar, ó, chacoalho bem agora para ele soltar. E aqui agora eu só vou dar o formato arredondado, então vou aparar aqui as pontinhas dele para deixar ele num formatinho arredondado de pompom. Terminei de cortar o meu pompom, ele ficou assim. Se vocês quiserem mais preenchido, vocês precisam dar mais voltinhas, tá? Aqui, olhando aqui ele num total, ele ficou aqui com 9,5 centímetros, mais ou menos, de largura. E eu fiz aqui um outro também, um outro pompom, usando 8 centímetros de base. Então, também, ó, ele ficou dando 100 voltas, fazendo com 8 centímetros, ele ficou deste tamanho. Esse daqui, ele ficou um pouquinho menor, ele ficou com um total de 7 centímetros, usando uma base de 8 centímetros. Aí, o peso, gente, esse pompom aqui maior, que eu usei a base de 10 centímetros, ele ficou com 10 gramas, e esse menor aqui com a base de 8 centímetros ficou com 7 gramas. E agora, para prender aqui na nossa touca, eu vou aproveitar este fiozinho aqui, que é o fiozinho que eu estava deixando, para segurar o meu pompom, e vou colocar aqui na ponta, pegar a minha agulha, vir aqui por dentro. Então, lá no meinho da parte de dentro, coloco a minha agulha. Sair aqui no meio, eu vou laçar e jogar lá pra dentro. Trouxe aqui pra dentro o meu fio, eu vou prender bem forte, bem firme, aqui por dentro desses meus fios. Então, passei aqui por dentro de alguns fios a minha agulha, eu vou fazer o arremate como a gente faz o arremate de costura. Então, vou passar aqui vou fazer um elinho, ó, com a agulha, passo por dentro uma vez, sem fechar o elinho, ó, aqui dentro do mesmo elinho, vou jogar o meu fio mais uma vez, e dentro do mesmo elinho mais uma vez. Então, passei 3 vezes aqui dentro, ó, trago aqui o nozinho pra baixo, e puxo bem o meu fio. E aqui está preso o meu pompom. Está bem preso. Caso vocês achem que ele fique um pouco solto, o que vocês podem fazer é costurar, prender mais um fio aqui neste fio que prende ele aqui por dentro, sem apertar os fiozinhos do pompom, só passar por dentro e prender novamente na touca. Se vocês acharem que ele ficou frouxo na hora de prender. Que às vezes com um fiozinho pode ser que ele balance um pouquinho mais, mas às vezes não, às vezes ele fica bem preso já de primeira, que quando a gente já coloca assim. E aqui eu já coloquei a etiquetinha, tem uma etiquetinha de borda, se vocês tiverem, ela dá um charminho aqui para nossa peça, deixando mais requintada, mais chique, né, a peça. Eu coloquei ela só prendendo mesmo com o próprio fio, utilizando esse próprio fio. E caso vocês tenham algum fiozinho aí para fazer o arremate, a gente só passa por dentro mesmo dos fios da touca
e corta e pode até passar uma colinha. Uma recomendação é que quando vocês fizerem esse acabamento, vocês sempre procurem deixar o fiozinho por dentro do ponto e passem a cola por dentro, para que não fique encostando aqui na cabeça, para que não tenha nenhuma parte que fique incomodando, né, a touca fique macia mesmo para todos os lados, né, para todos os toques. E está pronto, olha que ponto maravilhoso que ela fica. A gente aqui não consegue ver a pontinha da touca, o acabamento onde foi feito, porque fica exatamente igual, ó, ele está aqui, mas é bem imperceptível, quase praticamente não dá nem para perceber. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham curtido fazer essa touca e que a de vocês também tenha ficado maravilhosa. E já deixem aqui nos comentários para mim como ficou a touca de vocês, quais foram os fios que vocês utilizaram, quais as cores que vocês trabalharam. Não se esqueçam de deixar aquele like e compartilhar o vídeo, que ajuda muito o canal. Obrigada por ficarem comigo, beijos e até o próximo vídeo.